Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Lendo muitos livros? Espero que sim, porque leitura é conhecimento e nunca é demais ampliar o leque do saber. Por isso, o Ler e Viver tem a missão de te fazer mergulhar cada vez mais no mundo da literatura. Nesse bloco, você confere matéria a respeito da importância da cultura das bancas de livros para o universo literário. Eu visitei a Banca Vinícius, localizada no centro de Campo Grande, referencial para quem busca obras novas, seminovas, usadas e até relíquias que não são encontradas nas listas das grandes editoras. Confira. Você já parou para pensar na cultura das bancas de livros para o universo literário? É o caso da Banca Vinícius, localizada no centro de Campo Grande. Inaugurada em maio de 2010, ela é referencial para quem busca obras novas, seminovas, usadas e até títulos que estão fora dos catálogos das editoras. Bom, eu precisava trabalhar e queria montar uma livraria. Mas como a grana não deu, eu comecei com uma banca e eu adorei a ideia. A questão do nome Vinícius, o meu nome é Judar e Vinícius de Moraes é um poeta que eu amo de paixão. E aí eu achei que o nome era muito melhor, mais sonoro e mais bonito. Era uma homenagem ao meu filho, na verdade, né? Vinícius. Então ficou assim a Banca de Vinícius. Bom, quanto ao meu material, por ser um espaço pequeno, de 10 metros quadrados, eu seleciono os livros bem a dedos, né? Então eu tenho livros de história, romance, drama, suspense, autoajuda, de tudo um pouco, mas muito bem selecionados, com autores muito renomados, bem trabalhados os títulos. Tenho alguns clientes que me procuram e pedem, assim, por exemplo, Bíblias de 1945 para trás, gostam de alguns dicionários antes da reforma ortográfica. Então, livros que eram de coleções. Olha, por exemplo, esses dias mesmo, um cliente me pediu um Tex de 1962, o número 1 da primeira edição. É uma edição difícil de encontrar, geralmente a gente encontra o número 1, mas da segunda edição. Mas eu consegui, quando o cliente tem paciência, a gente corre atrás para conseguir alguns livros mais selecionados, livros para colecionadores mesmo. E é muito interessante o colecionador, porque ele não quer nem que você tire a poeira do livro, né? Do jeito que você consegue, você tem que entregar para ele, assim. E é muito legal trabalhar com esse público, porque você passa a aprender muito com eles, né? Primeira cliente da Banca Vinícius, a jornalista Herma destaca que a informalidade do local é um dos principais atrativos para o aumento e fidelização da clientela. Eu conheço o Judá desde a época que ele trabalhava numa livraria e aí ele decidiu empreender e abrir o próprio negócio. E aí foi muito interessante porque foi uma coincidência eu chegar na banca e ser a primeira cliente dele. E na época eu tinha uma lista de livros que eu estava à procura. E o Judá tinha todos os livros, né? Foi muito legal porque eu estava passando na rua e aí eu encontrei ele não, aqui eu abri essa banca e tem títulos novos. Eu entrei, encontrei tudo, fui embora com uma sacola e depois ele me contou que eu fui a primeira cliente. O bacana aqui da banca, além da informalidade, de eu poder chegar e conversar, eu posso chegar e conversar com outro cliente e aí você pega um tema e discute e aí você aponta autores. E nesse sentido tem uma construção que é coletiva, né? E o legal daqui, às vezes você encontra umas pessoas que não se sentem confortáveis, por exemplo, num shopping para entrar numa loja de livros, e aqui na banca ela chega, ela dá aquela olhada, ela fica curiosa, a criança chega aqui e manuseia os gibis, então a gente brinca com a criança aqui também, e aí ele faz a troca de gibis, de livros, então, por exemplo, eu li um livro, mas eu estou namorando um outro livro, e aí ele faz essa troca com desconto, e aí você acaba lendo mais e é um estímulo para a gente também, porque aí a gente vai aprimorando também o nosso campo literário. Eu sou uma cliente que eu tenho um perfil eu vou por temáticas. Eu me interesso por um assunto e eu leio o máximo possível daquele assunto. E o Judá, ele me acompanha nisso, porque aí eu chego, Judá, eu quero ler, por exemplo, sobre a questão do manicômio no Brasil. Ele vai me indicar os livros, eu vou começar um, eu vou achar outro, né? E às vezes nós temos dificuldade com algumas temáticas, ou algumas vivências nas nossas vidas, e você encontra um escritor que verbaliza, às vezes, aquela dor que você sente, aquele sofrimento, ou então ele verbaliza às vezes, algum contexto que você desconhece, né? Então, nós temos vários assuntos que acrescentam muito
no sentido de agregar conhecimento, mas também de você aprender a lidar com certas situações do seu próprio cotidiano. Na Banca Vinícius, os livros estão sempre organizados e plastificados para que não fiquem empoeirados. Mesmo assim, o cliente pode abrir e folhear a obra à vontade. Encadernação e recuperação de obras antigas também são feitas no espaço, além de doações de publicações para instituições que procuram o local. A gente aceita todo tipo de doação, né? Todos os livros. Mas, no geral, literatura em geral, autoajuda, romance, drama, suspense, a gente pega esses livros, a gente faz muitas doações para algumas outras instituições. Agora mesmo eu estou preparando uma doação para uma pessoa que é do nosso grupo aqui da banca e está montando uma biblioteca aí com o pessoal aí. E a gente, dentro do que a gente pode, a gente vai pegando esses livros e vai doando para essa galera. Eu acho uma coisa que me satisfaz muito, assim. Apaixonado por literatura e trabalhando há muito tempo no ramo literário, Judar, hoje com 52 anos, diz que a leitura ensinou muita coisa para ele. Sua missão de buscar relíquias para os clientes o transformou em consultor de livros. Eu tenho uma paixão muito grande por livros e eu gosto deles, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E quando um cliente vem aqui, na verdade, eu até esqueço de vender, porque eu tenho tanta paixão pelo livro, que aí eu começo a falar sobre um e outro. E se a gente for passar para os clássicos, aí a gente vai entrar em Dostoiévski e vai entrar, sabe, em Don Quixote, e Humberto Eco, que eu adoro, e Jane Austen, e se você falar assim, pô, Judá, me indica um livro que você gosta, que é a tua paixão, eu falo assim, cara, Médico de Homens de Almas, a história de Lucas, demorou quase 2 décadas para ficar pronto, é um livro extraordinário, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, já li esse livro umas 2 vezes e recomendo de olho fechado. E a coisa, o atendimento ele vai tomando assim um tamanho que eu esqueço de vender mesmo, assim, eu gosto que o cliente venha e que ele se sinta à vontade, e que a gente possa debater sobre livros, eu possa falar sobre o meu gosto pessoal e o dele. Naturalmente, isso não foi uma coisa que eu me preparei profissionalmente, isso veio com os livros, com a minha leitura, e eu acabo trocando essa ideia com a pessoa que vem aqui. Então, às vezes alguém vem atrás de um título, eu não tenho, eu falo, olha, eu não tenho esse título, mas eu tenho alguma coisa na mesma linha, mas não porque eu quero empurrar um livro, é porque eu sinto a necessidade realmente de satisfazer essa pessoa, para que ela venha mais e mais vezes, e a gente forme um círculo de amizade, tal, porque é importantíssimo que se leia, né? A leitura é um hábito maravilhoso. Você pega hoje, o Brasil é um dos países que menos se lê na América Latina, você vê os chilenos leem muito, os uruguaios, os argentinos. Aqui no Brasil, 70% da população nunca comprou nenhum livro e 30% não lê nem 5 livros por ano, o que é um estapafúrdio. O livro, ele é bem democrático, né? Ele te dá essa possibilidade de você escolher um leque muito amplo, né? De títulos e gêneros diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu curto muito fantasia, mas vez ou outra eu pego um título de um gênero completamente diferente, como por exemplo um terror, um suspense, um drama, uma aventura distópica. E, bom, a cultura de bancas, né, ela permite essa disseminação do conhecimento, do aprendizado, e também até pela questão de que o livro também proporciona um prazer muito grande para a gente. Um dos pontos altos da banca é a dinâmica da troca de publicações. A dinâmica de troca de livros, ela está sendo muito boa, assim, até para o público que não consegue, hoje em dia, até pela questão econômica, comprar livros, né? Muitas vezes os livros novos estão com preço elevado, até pela crise que a gente está passando. E a troca do livro acaba barateando para essas pessoas. E muita gente consegue alcançar e ter o direito de estar comprando a sua literatura e estar conhecendo alguma coisa, né? A cultura, né? Sorteios de livros sempre são realizados pela banca por meio das mídias sociais. E um programa bem bacana para fazer aos sábados é ir até o local e participar de rodas de conversas que são feitas entre os clientes para trocas de experiências, principalmente as literárias. Muito bacana essa dinâmica do Judar Reis em promover a cultura literária
de forma democrática e ainda disseminar a importância de uma banca de livros, né? Agora o Ler e Viver vai para um breve intervalo e já volta. O Ler e Viver está de volta, muito bom poder contar com a sua companhia. Você sabia que no processo de publicação de um livro é muito importante o papel de uma editora? Nesse bloco, você confere uma entrevista que eu fiz com o Walter Jerônimo, diretor da Life Editora, uma das mais consideráveis empresas do ramo editorial de Campo Grande. Bora conferir quais as principais tarefas de uma editora de livros? Oi, pessoal, hoje eu estou aqui com o Walter Jerônimo. Ele é diretor da Life Editora, que é uma das principais editoras de livros aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Atende o estado, outros estados. E a gente está gravando essa entrevista aqui na Biblioteca Estadual Izeias Paim, que fica na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. E por meio dessa entrevista você vai ficar sabendo então quais que são as principais missões, né? Quais são as principais tarefas assim, e os serviços oferecidos por uma editora de livros. Muito obrigado pela participação, Walter, aqui no Ler é Viver. E já faz um tempo que eu quero entrevistar você, né? E bacana você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de poder participar do programa Ler é Viver da TV Alemes. A Life Editora, como você já tinha me falado, né, ela foi fundada em 2008 e atualmente ela possui um catálogo com mais de 800 títulos. Nessa época, você trabalhava numa multinacional do ramo editorial em São Paulo, né? E daí você foi designado para vir então para Campo Grande e chegando aqui você viu a necessidade de uma editora de livros que pudesse estar atendendo, né, a demanda até então presenciada aqui por você. E queria que você contasse um pouco mais sobre isso para a gente, né, da sua mudança para cá, de você ter visto esse cenário aqui e então ter decidido abrir, né, a Life Editora. Em 2004, no início de 2004, eu fui designado para vir para Campo Grande. Era uma multinacional no ramo editorial, mas que fazia somente a parte de impressão. Aí, quando eu vim para cá, eu comecei a estudar o mercado. Antes até de conversar com as pessoas, eu comecei a estudar o mercado. E vi que o Estado é um celeiro de grandes escritores. Mas, ao ir para as livrarias e conversar, eu vi que o livro do autor daqui ele ficava escondido. Eu até cheguei numa livraria, perguntei para o dono, eu falei, mas por que você deixa o livro escondido? Aí ele começou a me mostrar, falou, mas dá uma olhadinha, o conteúdo é excelente, mas o acabamento é muito ruim. Ele falou assim, o livro é feio, né? Um livro não é um livro bem acabado. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e depois comecei a ir nas entidades literárias, né? Na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e conversar com os escritores. E uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o Rubênio Marcelo, que é um escritor já consagrado aqui do Estado. E conversando com ele, eu pude perceber essa necessidade, então, não somente da impressão, mas a necessidade de trabalhar, de fazer todo o trabalho da editora, que é desde do nascimento, né, da criação literária, da criação da arte do livro, da diagramação. Então, trabalhar tudo isso para que o produto, o livro, né, em si, ele ficasse com a mesma qualidade dos grandes centros. Ainda continuei algum tempo nessa multinacional que eu vim para cá, e depois eu falei, eu montei a editora e comecei a trabalhar, e depois me desliguei dessa multinacional, falei, para dar o foco realmente no trabalho da Life Editora. E eu queria que você explicasse para a gente como que é esse processo, né, para que um escritor conte com o respaldo de uma editora, no caso, por exemplo, a Life, né, no sentido de publicar a sua obra, e quais que são essas fases de produção, então? Primeiro, a capa. Ela tem que ser criada por um profissional que entenda, que saiba o que o livro ele tem tendências também, assim como a moda ele tem tendência em relação a cores, em relação a fontes. Então, alguém que
que estudou para isso, para que o livro, a capa do livro, ela se destaque em relação aos outros. E tem algumas coisas técnicas, às vezes, que o leitor não percebe, mas o papel que é usado, a fonte que é usada, a questão de recuos, a questão de margens. Então, tudo isso é uma questão técnica que eu acho até que o próprio autor não precisa conhecer, mas sim é o trabalho da editora, de fazer toda essa parte técnica, essa parte de qualidade, né, para que o livro, para que o produto chegue na mão do leitor com qualidade, que ele abra aquele livro, em primeiro lugar, que ele se destaque em relação aos outros, depois que ele abra, que seja agradável para ele ler, que seja fácil para ele ler, que existe uma lei que regulamenta o livro, que é a lei do livro. Então ele fala até que para ser considerado livro, ele tem que ter ficha catalográfica, ele tem que ter ISBN, ele tem que ter código de barras, ele tem que ter um monte de atender a questão do depósito legal, de registros. Então todo esse trabalho é o trabalho que a editora tem que fazer. Algumas pessoas costumam confundir gráfica, né, com editora de livros. Quais que são as particularidades de cada uma, Walter, e no processo, né, de publicação de um livro? E o que a Life tem oferecido para os clientes nessa esfera, já que vocês contam também com serviços de impressão, né? A gráfica, ela é uma parte do processo de produção do livro. Na realidade, é a parte final, né? Mas tem toda essa parte antes. A gráfica, o que ela vai fazer? Só a impressão do livro. Então, ela não cuida dessa parte legal, ela não cuida da parte de distribuição do livro, que também é uma área que a editora faz, né? Então, eu já tive contatos com autores, né, que fizeram com gráfica e depois procuraram a Life para fazer. E eu chego lá, os livros estão parados, estão guardados, porque ele não tem como colocar esse livro numa livraria, porque não tem código de barra, não tem ISBN, ele não consegue participar de um concurso literário, porque não atende todas essas normas legais, e também a gráfica entregou para ele e acabou aí. Então ele não faz a parte de distribuição também, ele não consegue distribuir, fazer com que esses livros cheguem até os leitores, seja por uma livraria, seja por sites, né, que fazem a comercialização e a venda desse livro. Com o advento assim, da tecnologia, cada vez mais a gente tem visto os livros online, né, e-books. Como que está esse cenário atualmente, principalmente aqui em Campo Grande, Walter? Muitas pessoas têm procurado a Life para estar fazendo um e-book, no sentido de estar achando, de repente, que vai sair mais em conta do que um livro físico. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama aí. No mercado editorial, ele hoje, para você ter uma ideia, com pandemia, pós-pandemia, né, ele corresponde a 5% do mercado, 5%, 6% no máximo do mercado, agora as últimas pesquisas, né? Então, o que acontece? Ele tem um mercado muito pequeno. Então, as pessoas que vão fazer o livro, eu acho que pode compor, né? Faz o livro impresso, que vai atender em 94% do mercado, e o e-book. Agora, nós temos uma questão do e-book, que é a questão da pirataria, né? Que é fácil das pessoas fazer o download, né? Quebrar esse código e colocar nos sites de download gratuitos. Para você ter uma ideia, eu sou, né, como editor, eu recebi num grupo de WhatsApp um livro que a hora que eu olhei, falei, puxa, eu vou procurar. É um livro recente, que veio para mim num grupo de WhatsApp, e estava sendo distribuído gratuitamente, né, esse livro. Aí, nesse momento, por exemplo, a editora não estava ganhando nada, o autor não estava ganhando nada, ninguém estava ganhando nada, e esse livro sendo distribuído em sites de download gratuito. Então, nós temos essa questão da pirataria também, que é um problema. Então, eu sempre falo para o autor, para ele compor, né? Se ele quer seguir uma carreira literária, então ele faz um livro impresso, de repente ele faz um livro menor, coloca como e-book, faz um outro livro impresso, ou pega um livro, se for um romance, coloca alguns capítulos como lá para gratuitos, e depois ele, na hora que termina aqueles capítulos, a pessoa quer saber mais, ele compra o livro físico, né? Então, para você ter uma ideia, se um autor hoje ele fizer 200 livros,
e ele vender 70 livros, ele paga todo o custo. O restante é o retorno financeiro dele. Então, dá para ele ter um retorno financeiro para poder pegar esse dinheiro para novas edições. Agora, então, você vai conferir um bate-papo que eu tive com o escritor Rubênio Marcelo, que é a cadeira 35 da ASL, que é a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e que é autor de diversos livros, sendo muitos deles publicados pela Life Editora. Então ele vai falar um pouco sobre essa representatividade, né, dessa editora aqui para os escritores regionais e de outros locais também. Vamos conferir. É uma editora que hoje é conhecida pelo Brasil, né, pelo número de publicações e pela qualidade também. Eu costumo dizer sempre que a editora Life ela conjumina, né, dois aspectos muito importantes, que é o acabamento da obra e isso num custo-benefício muito bom. É uma editora que faz com um preço muito bom de mercado e consegue dar um acabamento no livro excelente. Então, a editora Life, todos que editaram por ela sabem disso que eu estou dizendo. É uma editora muito importante e para o Mato Grosso do Sul, especialmente porque ela deu um up nas produções aqui do estado, né? Eu conheci o Walter, eu vi que era um profissional que tinha ideias inovadoras, um profissional que ama o que faz. Eu senti muita firmeza em conversar com o Walter, conheci ele numa feira de livro que estava acontecendo aqui em Campo Grande. E em seguida eu fiz um trabalho pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras para que o Walter fizesse as edições das nossas revistas da Academia. Então a editora Life fez várias edições das nossas revistas, né? Em seguida eu lancei o primeiro livro com o Walter, que é o Grau das Metáforas. Depois vieram vários livros, eu acho que eu tenho uns 9 a 10 livros com a Life, né? O livro Vias do Infinito C é uma obra que originalmente foi lançada em 2017 pela editora Letra Livre, né? Que é de Campo Grande também. E no ano há 2 anos atrás foi indicado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para o seu vestibular e ele está já no vestibular 2021, no vestibular 2022, está no triênio do passe também, que é uma das formas de ingresso na universidade. É um livro que hoje é estudado em várias partes do Brasil, em cursinhos preparatórios de vestibulares, e que teve agora a sua segunda edição pela editora Life, né, que fez esse processo de produção, juntamente em parceria com a editora Letra Livre, que é a editora original, mas o Walter Jerônimo e a editora Life se engajaram nesse procedimento da segunda edição. É um livro que está com uma procura muito grande, obviamente, pelo vestibular, né? E que me deu muita alegria, né, essa indicação, porque a gente se sente muito feliz, principalmente por saber que a poesia está sendo prestigiada, né? Que a poesia está sendo prestigiada num evento tão importante como é um vestibular de uma universidade federal, né? E quem encaminhou um vídeo para a gente foi o escritor Silvio Monteiro Júnior. Ele é autor desse livro aqui, ó, Voo Air France 447, Desmistificando o Maior Acidente Aéreo Brasileiro. Ele também foi publicado pela Life e você confere um depoimento dele também. O acidente envolvendo o voo Air France 447 não marcou só minha carreira por ter sido a maior operação de busca-salvamento que o Brasil já participou, mas marcou também minha vida pessoal. E foi por isso que eu resolvi recontar essa história, abordando não só a operação de resgate, como também a investigação do acidente aeronáutico. Eu escolhi a Life Editora para ser parceira nesse projeto, não só pela proposta contemporânea e disruptiva, mas principalmente pelo compromisso que a empresa assumiu comigo de entregar o melhor produto possível. Bacana saber que a Life tem apoiado tantos escritores, né? E com livros de temáticas muito importantes assim para a nossa sociedade e que merecem ser lidos, né? Cada vez mais apreciados pelo público. E é realmente muito, muito interessante e muito legal os escritores aqui podendo estar contando, né, com o respaldo dessa importante editora. Walter, qual que é o segredo para uma publicação de sucesso? Quem que tem que fazer esse julgamento? O leitor, né? E porque tem muito autor que ele fica com medo, né? Ele fica ali guardando. Eu falo, publica.
Vamos ver qual vai ser o feedback, o que o leitor vai achar disso, né? Porque eu falo que quem tem que julgar são os leitores. Agora, existe, em alguns segmentos literários, existe técnicas, né? Então, por exemplo, no caso de um romance, ele pode estudar a questão das técnicas de criações literárias. No caso de uma poesia, ele pode ir estudando, fazendo as oficinas. Então, eu acho assim, quem quer seguir uma carreira literária, então ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler muito, que eu acho que isso, às vezes, até tem o autor que ele pode achar que ele vai ser um autor, mas sem ter o hábito da leitura ou ser um grande leitor. Walter, muito obrigado, né, pela sua participação no Ler é Viver. Eu desejo muito sucesso para a Life Editora, que novas publicações cada vez mais pintem por aí, né, abordando temas variados. E foi um prazer estar batendo esse papo com você e estar mostrando para o público um pouquinho de como funciona essa engrenagem de uma editora de livros. A Life Editora, ela é uma editora sul-mato-grossense. Nós temos o escritório em São Paulo, né? O nosso parque gráfico é em São Paulo. Logisticamente fica mais fácil os livros partirem de São Paulo, principalmente para o Nordeste e para outras regiões do país. Então eu queria colocar à disposição a Life Editora, colocar nosso site, né, que vai aparecer a parte das nossas mídias sociais. E para você, né, que é um novo autor, para você que já tem uma carreira literária já segmentada, e para você ter uma ideia do alcance, né? E se você ficou interessado, então, em conhecer um pouco mais sobre a Life Editora, as publicações da Life, você pode estar acessando, né, as mídias sociais dessa empresa que foram colocadas aqui durante a nossa entrevista. Muito obrigado e, na dúvida, leia um livro. É legal você também saber que a Life dá uma atenção muito grande a teses de doutorado que, de repente, reúnam conteúdos interessantes para a publicação. Conheça mais sobre o trabalho dessa editora acessando as mídias sociais. Tem intervalo agora, daqui a pouquinho estou de volta, não sai daí. Obrigado pela companhia, pessoal. Sempre é muito bom poder contar com a sua audiência no Ler é Viver. Em dezembro do ano passado, o cônsul-geral do Paraguai em Campo Grande, Ricardo Cabaleiro Aquino, lançou a edição corrigida e ampliada do livro A Segunda República Paraguaia, 1869-1908, publicado pela Intercontinental Editora. O trabalho é fruto de 20 anos de estudos e pesquisas e nele o autor destaca a reconstrução paraguaia após a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Vamos ver. Eu estou aqui na sala da presidência da Lemes com o Ricardo Cabaleiro Aquino. Ele é cônsul-geral do Paraguai em Campo Grande e em dezembro do ano passado ele lançou a edição corrigida e ampliada do livro A Segunda República Paraguaia, 1869-1908. Né? O trabalho é fruto de 20 anos, né, de estudos e pesquisas e nele o autor destaca a dolorosa reconstrução paraguaia após a Guerra do Paraguai, que teve início em 12 de outubro de 1864 e terminou em 1º de março de 1870. Seja bem-vindo ao Ler é Viver, Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. A primeira edição desse livro ela foi publicada em 1984, resultado da sua tese de doutorado em História da América Latina pela Universidade do Sul de Illinois, nos Estados Unidos. Recentemente, então, você conseguiu fazer uma edição corrigida e ampliada, né? A Guerra do Paraguai foi realmente a última briga colonial entre a Espanha e Portugal em território americano, de Tordesilhas a Cerro Corá. Como que foi isso? O Paraguai, tecnicamente, era uma república, mas na realidade era uma monarquia pessoal e absoluta. Os 3 primeiros governantes, entre 1811 e 1870, morreram no cargo, não houve nenhuma possibilidade de mudanças, de coisas assim. E, por outro lado, estava o
Império do Brasil, que realmente era uma continuação do Portugal. E as brigas de Portugal e Espanha, então, foi como uma herança desses governos. E pelas mesmas coisas, os rios, o comércio e também o território. E foi assim que houve desentendimentos muito maiores nesse então, ainda foi um jogo quase político, mas as diferenças e os desencontros foram todos herdados da era colonial. O político paraguaio José Gaspar Rodrigues Francia foi o primeiro a governar o Paraguai após a sua independência da Espanha. No seu livro fica claro que ele estava mais interessado em ficar no poder do que construir uma república, né? Essa questão, inclusive, é debatida no livro do Contrato Social do escritor suíço Jean-Jacques Rousseau, né? Comecei a estudar bem ele porque a história convencional paraguaia põe a ele como realmente como padre da pátria paraguaia. Ele como que inventou o Paraguai, não? E para fazer isso se baseou no livro Contrato Social. E ainda o título que ele pegou, que é o ditador da República do Paraguai, vem diretamente de Rousseau. E vem da República da época dos romanos, em que os ditadores, como foram Pompeio, foi César e outros, eram necessários para concentrar todo o poder em caso de emergência, em caso de crise, que poderia ainda pôr em perigo a continuidade da República. E o Dr. Francia fez isso e inventou uma crise que durou não 3 ou 4 meses, como dizia o livro de Rousseau, mas para ele a crise com a Argentina, com Buenos Aires, durou como 26 anos, exatamente os anos de vida que ele tem, não? Então, li os seus escritos, foram muito, muito bem feitos, em qualidade. A deles que eu comparo em qualidade com o que escreveu, por exemplo, Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eram documentos liberais muito, muito bem programados e apresentados, não? Mas estudando bem para mais adiante, mais para frente, vendo o seu comportamento no governo, a conclusão inescapável é que ele somente estava interessado em concentrar os 3 poderes do Estado na sua pessoa, tanto enquanto ele estivesse vivo. Não deixou nenhuma ideia de que fazer quando ele morrer. A República poderia desaparecer, voltar a ser uma província argentina, ir como os portugueses. Ele não se importou de nada disso. Sua tese de que um governante absoluto não é sempre um bom estrategista militar se aplica ao Marechal Solano Lopes. Queria que o senhor explicasse melhor, né, sobre isso, exato, sobre essa contextualização que o senhor faz na sua obra. Comecei a estudar bem a questão de Solano Lopes e indubitavelmente, ele e seu pai, Dr. Francia, antes deles, eram governantes absolutos, não? E no caso de Solano Lopes, foi ainda pior porque ele já era general aos 18 anos, como um presente de aniversário do pai, não? Foi sempre comandante de todas as forças, tinha todos os uniformes. Foi a visitar a Napoleão III no Paris e estiveram juntos em paradas militares e coisas assim, e voltou totalmente convencido de buscar glórias militares, não? E ele deixou no Itapiru, que é onde o Rio Paraguai e o Rio Paraná se encontram, não? Ele deixou que os aliados desembarcaram tranquilamente. E militarmente, o lugar mais fácil para rejeitar, para expulsar os invasores,
é no Rio, quando eles estão desembarcando, não é muito fácil aí. Não? Ele deixou que eles fizeram todo o desembarque sem moléstia nenhuma de parte do exército paraguaio. E quando, 2 meses mais tarde, para maio de 1866, eles já estiveram no Tuiuti, os aliados bem parapetados, com todas as trincheiras e todo esse tipo de coisa, aí decidiu atacar de frente, não? E praticamente destruiu o seu próprio exército. Não? E qual que é a sua consideração, então, sobre a evolução, né, da nação paraguaia na liberdade de comunicação e na democracia, mesmo diante de tanta pobreza, né, Ricardo? Temos contradições importantes na história paraguaia. Por exemplo, com os ditadores absolutos, fomos mais prósperos, não? A economia funcionava melhor, era muito mais simples tudo, não? E os governantes, como tinham poder absoluto, também faziam um monopólio de tudo. E como eram, basicamente, não eram tão corruptos, não, eram corruptos no sentido político do poder, mas não no sentido econômico, então a população como que viveu mais feliz nessa época. Não houve fome, todo mundo tinha trabalho, ainda que não desejava trabalhar, ia para a cadeia, não, mas ainda assim foi um momento de desenvolvimento contínuo. Após mas sem nenhuma liberdade. Então, em 1870, com a destruição da guerra, bem, graças a essa Constituição, bem as liberdades civis, a liberdade da imprensa, que a Constituição claramente, que é uma cópia da Constituição argentina, que era uma cópia da Constituição americana. E o que todo mundo criticava, que dizia essa Constituição não pode ser boa, tinha um exército de ocupação nesse então. Mas era um exército de ocupação bem inusual, porque, por exemplo, podendo obrigar a Constituinte a mudar alguns artigos, não se involucraram para nada. E, por exemplo, algo muito importante para os brasileiros da época era que a Constituição dizia que qualquer escravo que pisasse terra paraguaia era automaticamente livre, não? Isso não era boa ideia para a escravidão que ainda estava no Brasil. Mas ainda assim, os estadistas brasileiros, que eram realmente estadistas, como o Visconde de Rio Branco e Cotegipe, outros decidiram não intervenir para nada na Constituição paraguaia. E com isso, pouco a pouco, fomos aprendendo política, fomos aprendendo algo de democracia imperfeita, mas a diferença com a época ditatorial foi absolutamente clara. Não? E como que foi essa questão de que o nazismo e o marxismo foram ideologias presentes no Paraguai por meio de alemães, né, instalados em Nueva Germânia e australianos em Colônia Cosme no fim do século XIX, muitas décadas antes de Hitler e Lenin, né? Assim mesmo. É uma questão que encontrei interessante, que faz que o livro da história pareça mais bem uma novela, é que Paraguai foi selecionado por uns alemães antissemitas, bem racistas, e eles desejavam vir até o Paraguai para manter a pureza da raça alemã, não, germana. E então compraram um terreno em São Pedro, não longe da fronteira paraguaia, e fizeram uma colônia com alemães puros, como eles diziam. Assim foi que a colônia durou como menos de 10 anos, porque, primeiro, Paraguai não é lugar para manter pureza racial nenhuma, não? E, segundo, era simplesmente nem foram tantos alemães que ficaram interessados nisso, né? Mas foi uma experiência nazi de pureza racial, de proibição de judeus, de todo tipo de coisa, no meio da selva paraguaia. É bem interessante. E com os australianos o que aconteceu foi a mesma coisa. Uns marxistas ingleses
que já estavam na Austrália naquele então, decidiram que a Austrália já não era suficientemente socialista e buscaram um lugar na selva sul-americana também, no mato, aí, para levar adiante uma experiência marxista. E elegeram a colônia Cosme, a mesma coisa, eles duraram como uma década como experiência marxista, e não houve nada marxista que fazer aí, não? Mas é muito interessante que ambas experiências foram bem racistas. Os marxistas que vieram para cá, para o seu paraíso marxista, tinham proibido casar-se com paraguaios, não? E dizia o contrato claramente que não deviam beber bebidas alcoólicas e não casar-se com as pessoas de cor, não? do Paraguai. E foi bem interessante que os nazistas sabemos que são racistas, não? Mas os marxistas não saibamos tanto isso, mas está no contrato. Muito interessante, Ricardo, essas abordagens, né, que você faz nesse livro, então, A Segunda República Paraguaia, né, com edição corrigida, e depois da sua tese, né, que foi realizada lá defendida, né, lá em 1984, então você brinda os leitores com mais esses conhecimentos da pós-guerra, né, do Paraguai, e o que é muito legal. E quem tiver interesse, então, basta estar acessando o site da editora Intercontinental para estar comprando, né, para estar adquirindo essa obra histórica e de muita importância e relevância. Muito obrigado pela sua participação no Ler é Viver. Muito, muito obrigado pelo privilégio estar aqui. Obrigado também ao presidente Correia, que foi quem teve a ideia e que eu acho que foi muito inteligente da sua parte. Muito curiosa essa publicação resultante da tese de doutorado do Ricardo, apresentada em 1984 na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, né? Você sabia que o Dia da Literatura Brasileira é celebrado em 1º de maio? Justamente na data em que é comemorado o aniversário do escritor cearense José de Alencar, nascido em 1º de maio de 1829, no município de Messejana, e falecido em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. É um momento para enaltecer a obra desse autor e também empreender ações que incentivem a leitura de obras nacionais, uma vez que o Brasil possui grandes títulos e autores. O Ler é Viver, exibido em maio do ano passado, prestou homenagem aos escritores brasileiros por meio de entrevista realizada com o escritor Enéas Tavares, professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e autor de livros voltados ao gênero steampunk, que mescla ficção científica, tempo e espaço, e com o escritor Ricardo Ramos Filho, filho de Ricardo Ramos e neto de Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas. Está disponível no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Confira. O Ler é Viver chega ao fim. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Grande abraço.